Agora, quero falar do lado vencedor, né? Tem um vencedor e esse jogo muito válido para o Flamengo, ainda mais numa semana decisiva, que tem o Deportivo Táchira aí pela Copa Libertadores e o Flamengo precisa do resultado para avançar aí e avançar com uma boa colocação, não só passar, mas passar em primeiro para as oitavas de final. Pelo lado do Flamengo, Hernan, uma vitória fora de casa, contra um grande rival, pela forma que foi, né? Você sabendo jogar, tendo estratégia para enfrentar e vencendo dessa forma. O que é que isso representa dentro do Ninho do Urubu, ainda mais pensando nessa semana decisiva? Você chega diferente para o jogo, né? O Deportivo Táchira é o time que está zerado no grupo, né? É o time que está todo mundo ganhando e chegar depois de uma vitória em cima do líder do campeonato, mas o Palmeiras ainda é o líder, mas encostou, está 1 ponto. Depois de ter passado na Copa do Brasil, depois de ter vencido a LDU e ter a chance de classificar, e ainda com os cálculos poder ficar em primeiro no grupo, o Flamengo está grandão, não é PVC? Pode ficar em primeiro ainda no grupo, né, o Flamengo? Não, ele pode ficar em primeiro. Pode ficar em primeiro. Se ele então, o Táchira, a LDU ganhar do Central Córdoba, ele fica em primeiro. Pode ficar em primeiro. Se o Central Córdoba empatar com a LDU, ele fica em segundo ganhando do Táchira. Então, até abrindo a tabela aqui. Então, assim, é uma situação que, pro Flamengo, a confiança fica ainda maior. Não que não tivesse. É aquilo. Eu acompanhando o Flamengo de perto, conversando, lá na semana passada que eu tive lá no Maracanã e tendo a oportunidade de ali nos corredores dos bastidores, podendo conversar com dirigente, com comissão técnica, em nenhum momento eu senti falta de confiança. Nem no Brasileiro, nem ali na hora na Copa do Brasil, e muito menos na Libertadores. Então, assim, é um time que teve esse momento de instabilidade, mas é aquela coisa. Tem uma direção que sabe o que está fazendo. O José Boto me parece ser um cara muito bom e muito centrado naquilo que faz. Foi mal numa coisa ontem. Sim, a gente pode falar sobre isso. Já, já. Sim. E o Felipe Luiz é um técnico jovem que está começando agora, mas também entendedor de Flamengo, do universo Flamengo, e sabe lidar com esses jogadores, sabe extrair desses jogadores e está sabendo extrair deles aquilo que eles podem doar para o time. É um Flamengo forte, não é isso. A gente não pode, de novo aqui, a gente não pode cair no 880, na melhor banda de todos os tempos da última semana. Não é o Flamengo que perde em casa e que flerta ali com a possibilidade de ficar fora da Libertadores, que não ficaria e não vai ficar, que está tudo acabado e que o Felipe Luiz tem que sair ou não serve para o Flamengo. Gente, até ontem a gente estava falando do Felipe Luiz, o temor de perder Felipe Luiz para a seleção brasileira. Calma lá, o cara não desaprendeu em 2 jogos. Então, é essa loucura que a gente vive. Nem o Abel, muito menos o Abel. E depois o Felipe Luiz tinha que sair, ou ele ia para a seleção, aí no dia seguinte, não, ele tem que sair para fazer parte da comissão do Jorge Jesus que vai chegar. Então, a gente vai do 8 a 80 numa velocidade, assim, supersônica. O grupo do Flamengo, só porque a gente está comentando aqui, o Flamengo está com 8 pontos na Libertadores, está em segundo, e o Central Córdoba tem 11 pontos, está em primeiro. Então, se o Flamengo vence o Táchira e o Central Córdoba perde para a LDU, aí tem uma questão de saldo de gols. Aí o Flamengo ganhando, ele ganha o saldo de gols do Central Córdoba. Hoje ele está com 2 de saldo e o Central Córdoba está com 3. Então, se o Central Córdoba perder, ele cai para 2 e o Flamengo ganhando vai para 3. Então, o Flamengo já ganha o saldo de gols do Central Córdoba. Aí eles ficam 3 a 3 de saldo. Não, porque ele está com 3. O Flamengo está com 2. Então, e o Central Córdoba de 3. Se ele perder... Vai pra... isso, aí o Flamengo passa. Aí o Flamengo passa. Aí a gente vai tá discutir. Não, eu erro conta. Então, se o Flamengo ganhar e o Central Córdoba perder, o Flamengo fica na frente do Central Córdoba. Aí ele resolve o saldo com a LDU. Porque a LDU hoje tem 1 de saldo. Então, se a LDU fizer 2 a 0 no Central Córdoba, a LDU vai empatar o saldo do Flamengo. Se o Flamengo ganhar de 1 a 0 e a LDU ganhar de 2 a 0... 3 a 0, a LDU passa o Flamengo. Então, por isso que é bom o Flamengo golear e a LDU ganhar. Tá certo. Nesse caso, o Flamengo é primeiro colocado do grupo, mas vai depender da negociação do saldo de gols. Se o Central Córdoba empatar, o Flamengo se classifica vencendo, mas não fica em primeiro lugar.
Perfeito. Essas são as contas, mas é isso, a gente vai falar mais ao longo da O semana, Flamengo né? fica até empatando se a Central Córdoba Sim, ganhar. Hoje ainda é dia de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar mais sobre Libertadores ao longo da semana e, claro, Ancelotti daqui a pouco, ao vivo no De Primeira, hein? Vocês Lu, fiquem por aí. Oi. Só para informar que Gerson. ele teve Gente, tem a nota aí, ó. uma inflamação no joelho esquerdo, pequena inflamação. Não teve lesão de ligamento. Não foi lesão de ligamento, era até um temor, né? Que fosse algo mais sério, que tivesse um tratamento, algo que demorasse mais, mas foi uma inflamação no joelho e aí ele já está fazendo fisioterapia. Ontem já tinha gente falando assim, não, porque ele teve lesão de ligamento porque foi no Allianz Parque no gramado sintético. Não foi isso que aconteceu. Decretaram ontem que foi uma lesão no gramado sintético. Não foi isso que aconteceu. É. Não foi isso que aconteceu. Ó, É isso importante. aí, essa informação aí é oficial, é a que informa o Flamengo. E ele foi substituído ali no segundo tempo da partida, né, com dores, a gente já viu essas imagens ontem, passou por exames clínicos e de imagem ontem à noite ainda, e esses exames constataram uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ou seja, a notícia não é tão ruim, o que é muito positivo. E hoje ele já se apresentou normalmente com o restante do elenco e fez trabalhos com a fisioterapia. Isso me faz pensar que se ele está nos planos do Ancelotti, eu imagino que sim, pela importância que ele tem, pela frequência que ele tem tido na seleção brasileira, isso não vai ter efeito em um possível corte. Imagino que não. Depende. Será? Tá bom. Vamos esperar, né, gente? Não falta muito tempo. E assim, para o jogo contra o Tátira, dificilmente é dúvida, né? É pro jogo contra o Tátira, aí para a seleção... Quarta-feira. E aí você tem que ver o fim de semana, como é que evolui, e aí a apresentação é a partir de segunda-feira, né? E aí tem a seleção brasileira vai se apresentar no CT do Corinthians, serão os treinamentos, aí depois tem a viragem para Quito, joga, volta, CT do Corinthians e Neoquímica Arena. Assim que vai ser.